Esse momento é um momento muito importante que a gente traz para vocês informações, né, que são das ações jurídicas que a gente, às vezes, é obrigado a interpor. Por que eu falo obrigado a interpor? A ideologia do SESMIG é sempre o seguinte, é a gente buscar a solução, de, em primeiro lugar, de forma administrativa. A gente leva lá para a mesa de negociação, a gente vai sempre evoluindo, avançando nos temas e depois a gente busca a solução administrativamente. Né? Eu sempre falo isso no encontro de delegados e aqui agora no NAS, e realmente se a gente consegue avançar administrativamente, não havendo a necessidade, né, de ingressar com a ação judicial, a busca desse direito que a gente está pleiteando é muito mais rápida. Né? Então, via de consequência, a gente tem um resultado, né, bem satisfatório. Então, gente, tem várias coisas para a gente passar informação. Vocês receberam na sua pasta aí, ó, esse informativo, vocês puderem pegar, e a gente também está colocando eles aqui nos slides. Antes disso, eu vou apresentar para vocês, que já falou, né, mas eu vou repetir, a Lorena Bueno, que está lá no setor jurídico, a Michele Macedo, Dr. Lucas Figueiredo e Dr. João Vitor. Nosso departamento ele funciona ali na sede do SESMIG, a gente faz atendimento, seja pela via telefônica, respondendo e-mail ou presencialmente. Né? O SESMIG sempre está com as portas abertas, as meninas lá, com muito empenho, dedicação, dão o melhor de si, né, para que o atendimento seja satisfatório e vocês saiam dali do sindicato com todos os informes que vocês procuram e satisfeitos com esse atendimento. Então, voltando, gente, nessa parte das ações jurídicas propriamente ditas, o que acontece? Eu tenho um exemplo aí, o principal disso aqui, gente, as informações, é porque às vezes vocês não têm o conhecimento de que alguma dessas ações vocês podem ter um passivo, um dinheiro, uma grana aí para receber. Então, a gente vou dar um exemplo aqui, ó, né, de tudo que eu falei até agora, é a questão do pedido administrativo. Lá atrás, né, eu vou falar aqui agora, contextualizar para vocês, a gente teve uma ação, o Tribunal de Justiça deu o Vale Lanche para a capital, para Belo Horizonte. Mas o tribunal não deu o Vale Lanche para o pessoal do interior. Então, gente, a ação jurídica está aqui, ó. Quem está com dificuldade, estiver com dificuldade, vocês podem localizar aí, são as ações jurídicas, a relação. Inclusive, diga-se de passagem, aqui é um resumo das ações jurídicas. A gente tentou colocar aqui as que mais poderiam ser referenciadas para vocês, né, o número dos aposentados. Então a gente tentou direcionar da melhor maneira possível as que têm a ver com vocês. Então, voltando ao exemplo que eu estava dando aqui, o Vale Lanche, o tribunal entendia que era só aqui para a capital. O pessoal do interior, eu não sei qual é a argumentação, não, mas a gente fala muito assim, olha, o tribunal acha que você, por estar no interior, você atravessava a rua, ali você tinha sua casa, a casa da tia, a casa da avó, é até engraçado isso aí. Mas fizemos o pedido administrativo, não deu certo, entramos com um processo de conhecimento, esse processo de conhecimento transitou em julgado e fizemos a execução de sentença. Essas execuções foram divididas em 3 lotes. O lote 1, né, acho que todo mundo recebeu, né, ou ainda tem gente para receber do lote 1. Do lote 1, o Lorena estava informando aqui que tem só 3 pessoas que ainda restam para receber. Então, se tiver gente do interior no período, atenção, novembro de 2003 a julho de 2005, né, e aí tem uma atenção sobre isso aí, ó. Primeiro é o conhecimento, né, que quem trabalhou no interior nesse período tem direito a esse passivo. Agora tem aquele ditado, o direito não socorre a quem dorme. Essa execução de sentença aqui, ó, ela já prescreveu. Eu estou dando exemplo, falando sobre isso, porque vocês têm essa lista aqui, ó,
essa relação, na verdade, de ações, vocês podem estar em alguma delas ter sido contemplado e ter um passivo para receber. Então, tem gente que, infelizmente, perdeu a execução, prescreveu. Porque o SESMIG publicou várias vezes no site, informou, chegamos até a alguns casos, fazer a ligação, mas assim, contato bem com o delegado da comarca, buscando a pessoa para receber. Então, gente, eu estou dando esse exemplo do Vale Lanche. O Vale Lanche 1 já foi pago, quase que na sua totalidade, o 2 também, e o Vale Lanche 3, vou pedir a Lorena para falar, para não descansar a voz e deixar ela falar um pouquinho sobre o Vale Lanche 3. E já vão voltar na lista aí, viu, gente? Vale Lanche 3. A ação de número 3 do Vale Lanche, o juiz ele pediu para atualizar os cálculos dela. Por isso que não houve ainda o pagamento dela. Então, já foram atualizados os cálculos, já agora está na parte da vista para o Estado desses cálculos atualizados. Então, posteriormente, que o Estado manifestar sobre esses cálculos, que vai mandar emitir a RPV. Depois da emissão da RPV, o Estado tem mais 60 dias úteis para estar fazendo o pagamento. Então, aí tem que aguardar esse período, que quem tiver no lote 3, que vai, o sindicato sempre solta a matéria para poder informar quando vocês irão encaminhar os dados bancários. Então, quem não recebeu da ação número 3 do Vale Lanche é porque está nessa fase ainda. Uma coisa importante ressaltar aqui que o Michel está falando, que o SESMIG, na época, publicou a lista de todos os que tinham direito. Às vezes, algum servidor não tenha aparecido nessa lista, porque a gente troca informação com o Tribunal de Justiça, busca informação, e nem sempre essas informações elas vêm completas. Então, a gente ainda alertou, se você estava trabalhando no interior neste período e seu nome não está na lista, procure o sindicato para a gente fazer uma pesquisa mais apurada. Então, gente, passado por esse exemplo, eu vou falar da primeira aqui, e é importante essa primeira ação aqui. Por quê? Porque, didaticamente, a gente demonstra ao Tribunal de Justiça que essa questão da database é um direito que a gente tem. E esse direito a gente gostaria muito de contar que cada vez mais o Tribunal de Justiça tem a celeridade para o trâmite desse processo da database, porque primeiro a gente sabe, passa pelas comissões administrativas do tribunal, depois pelo órgão especial, para depois ser enviado à Assembleia Legislativa. Então, esta demora, o que a gente fez? A gente entrou com a primeira aí, correção monetária das databases, de 2014 a 2017. Ronaldo, por que 2014, 2017? Porque a gente entrou no primeiro momento com ações de ano de database isolada e o valor foi muito pequeno. Então, por exemplo, a database de 2011 tem servidor que está para receber aí R$30, 30 centavos. Então, não há um valor que a gente tenha um passivo assim. Você ganha, mas na hora da execução você vai receber aquele dinheiro, um dinheiro pelo menos razoável. Então não adianta você entrar com a ação, ainda que o principal objetivo, como eu falei no início aqui, é que a gente leve ao tribunal didaticamente uma pressão, assim, entre aspas, para que esse processo todo da database tenha uma celeridade assim, efetiva. Né, que é o nosso direito da database, o mais justo é que a gente tenha essa celeridade e o mais rápido possível a gente tenha convertido esse percentual do período nos nossos contra-cheques. Gente, olha, o importante de tudo aqui é a gente ficar falando o tempo inteiro, não. O principal de tudo é trazer informações para vocês e esclarecer as dúvidas. Então, quem tiver dúvidas, já pode ir preparando pergunta aqui, que vai ser mais naquela questão de pergunta e resposta. Né? Uma coisa aqui que tá trazendo muita preocupação para alguns servidores aposentados agora, é a questão da lei agora da database, a 24263, onde o Tribunal de Justiça corrige uma injustiça que já vinha acontecendo há muitos anos. Qual? O trabalhador que tinha jornada de 6 horas,
você dividindo a hora dele pelo valor, pela a contrapartida remuneratória e dividindo o outro trabalhador que trabalhava 8 horas, né, dividindo e tendo essa percentual remuneratório, você observa que o que trabalha 6 horas, trabalhava 6 horas, recebia 33% a mais do que o servidor que trabalhava 8 horas. Isso é antigo, a gente já tinha apontado para o Tribunal de Justiça, inclusive temos 2 ações, né, buscando, pleiteando esse percentual da diferença, uma para os técnicos de apoio judicial e a outra para o oficial de apoio, oficial de apoio dele, oficial de apoio que agora é oficial judiciário. Então, o Tribunal de Justiça, nessa última lei da database, no projeto de lei, ele vem e corrige essa situação e acerta a majoração das 8 horas em 33%. Então, para a gente foi uma vitória muito grande. O SESBIG já vinha batendo nessa tecla há muitos anos, inclusive ingressado com essas 2 ações judiciais. Então, a intenção nossa foi realmente buscar o direito do servidor. Aí falou, Ronaldo, e a partir dessa lei que o tribunal reconhece, essas ações como que ficam? Né, já tem vários grupos de WhatsApp aí que a gente tenta levar esclarecimento, mas é bom multiplicar esse conhecimento passando essa informação que eu vou dar aqui agora. A primeira ação dos técnicos, todas as 2 ações, a gente ingressou com a petição, João Vitor está atento aí, né? João Vitor já sabe, nós entramos com 2 petições, né? Uma do processo do oficial de apoio e a outra no técnico. Quem estava acompanhando mais era o doutor Otávio. Você tem conhecimento para falar sobre essas 2 aí? Dos 33% das petições que a gente ingressou. Bom dia a todas e todos. Prazer estar mais uma vez aí no evento do Sejusmig. Quem não conhece, sou o João Vitor. Eu e o doutor Lucas fazemos parte da Luquete Advogados, que tem a parceria com o Sejusmig há 20 anos. A gente dá assessoria diária no sindicato. Vamos lá. A ação dos 33%, a gente entrou com a ação e a ação tramitou durante um longo tempo de conhecimento. A gente teve a perícia, na perícia ficou comprovado que os servidores faziam os 33%, mesmo assim, se eu não me engano, na de oficial de apoio, a primeira, a gente teve uma improcedência. Mas a luta, às vezes, você não tem o resultado na via judicial, mas a pressão do sindicato, tanto administrativa como judicial, gerou a aprovação da lei, que gerou os 33%. Nas 2 ações não transitaram em julgado. Após a aprovação da lei, a gente pediu o reconhecimento do pedido pela parte do próprio tribunal, com a implementação da lei. A gente está aguardando a apreciação desse pedido nas 2 ações. O fato novo, que é a aprovação da lei, né, com reconhecimento do pedido em ambas as ações. Então, não teve nenhuma novidade depois desse pedido nosso da lei de reconhecimento do pedido. A gente está aguardando. Pegando o gancho aí dos 33%, eu vou falar das ações de contribuição previdenciária sobre hora extra. Tá, João, só um minutinho, só para fechar esse dos 33, esse aí também é o que eu vou realmente nós vamos ouvir. É muito importante essa segunda aqui. Mas esse dos 33%, gente, só para fechar, o Tribunal de Justiça, ela já tem crachá, viu, gente, pedindo lá a pergunta. Vocês já podem ir recolhendo os crachás aí. E esses 33%, o Tribunal de Justiça entende, né, esse é o entendimento que o Tribunal de Justiça, toda essa lei, ela beneficia aos da ativa e aos aposentados que têm paridade. É a paridade. E integralidade e paridade, que está querendo lembrar. Então, beneficia a todos. Mas o Tribunal de Justiça, ele abre uma janela dizendo que, a partir da lei da unificação dos quadros pessoal do Tribunal de Justiça, que é a lei 23478 de 2019, especificamente no dia 9 de dezembro de 2019? 7 de dezembro de 2019, até a lei que vem agora, 24263, abre uma janela, um lapso temporal. Quem aposentou nessa janela, nesse lapso temporal, que é da edição da lei de unificação da carreira até a edição dessa última database que a gente teve, a 24263, o tribunal entende que você, que estava no cargo em comissão, trabalhando 8 horas,
você, ao aposentar, você retorna ao seu cargo de origem, né, que lá no artigo 20 da lei 23478, ela fala que todos os trabalhadores do judiciário são jornada de 6 horas, exceto, aí traz um elenco lá com cinco incisos, né, e ela fala que o oficial judiciário, ele, ao se aposentar nesse período de tempo, ele volta ao seu cargo original, cuja a jornada é de 6 horas. Olha para você ver que absurdo. A pessoa se aposenta no cargo de 8 horas, no cargo comissionado, e por ela estar nesse intervalo de tempo entre uma e a outra lei, o tribunal entende que ele não vai ter direito a esses 33%, a majoração desse percentual, depois da pessoa ter trabalhado a vida inteira 8 horas, recebendo por 6. Entendeu? Então, o sindicato entende que esta interpretação do Tribunal de Justiça está muito equivocada. Já temos estudos, já elaboração, construção de uma tese, né, contra esse entendimento, e a nossa providência agora, no primeiro momento, é entrar com um pedido administrativo. Não sendo reconhecido o direito desses nossos colegas que se aposentaram nessa janela de tempo aí, temporal, a gente vai ingressar com a ação e lutar com toda a força contra essa, achamos, entendemos, injustiça. Tá bom, gente? Aí, gente, fechando, tiver mais perguntas sobre esses 33%, a gente retoma o assunto. Dentro dos 33%? Aqui, antes de passar para a hora extra, eu estive conversando com uma das nossas chefes lá, a doutora Cláudia. Então, ela falou, faça dois cálculos para a gente, Sara, porque você está se tratando aí de chefe, né? Igual ela me chamou de chefe. Chefe é aqueles administradores, contadores, escrivães, que concorrem à vaga de 8 horas, correto? Não, nem sempre, que tem também o cargo comissionado. Quero tempo que eu concorri com o escrivão no tribunal da minha vaga. Por exemplo... Ele quis ver a vaga e eu quis ver a vaga. Isso, a promoção vertical... Como escrivão, eu fiquei como administradora, correto? Então, está aqui os dois cálculos. A partir de janeiro, todos os chefes vão ter mais 10% de aumento, tá? Não, é o seguinte, a Lei 24.263, ela estabelece a correção da carga horária para quem trabalha 8 horas e recebia por 6. Então, isso aí, o artigo ele vem corrigir. Então, eles fazem o escalonamento de você receber 10% agora em 1º de maio de 2022, inclusive com direito ao retroativo, e o restante em janeiro de 2024. Aí, isso aí está escrito na lei, eu não tenho dúvida nenhuma não. Aí depois você esclarece qual que é a sua dúvida, que eu não entendi. Não é a dúvida, é porque não está esclarecido que a partir de janeiro... Então, gente, eu estive conversando lá com... Eu falo 8º andar, é o que mais vai gente no 8º andar lá. Eu falei isso, vai morrer de rir. É o servidor, né? Recebendo o servidor, inclusive eu falei com eles do assento, que não tinha assento lá, tá? Que nós éramos atendidos, não é? Eu abri essa questão, foi para a presidência, né? Inclusive está até abrindo agora, um atendimento em separado para os aposentados. E estendeu-se mais assento lá para nós, no interior. Você imagina ele viajar 8 horas, chegar lá, o servidor na própria mesa dele, nossos colegas, nos atendendo de qualquer forma. Eu perdi 6 meses de férias prévio, está em avaliação lá, não é? Eu já falei diretamente com eles. Mas antes nós não podíamos sair do nosso setor de contador, escrivão, administrador, para vir aqui na instituição, correto? Então hoje eu tenho tempo hábil para fazer isso. Eu estive conversando lá, né, com os recursos humanos. Então, o que acontece? Não foi esclarecido. A partir de dezembro de 2022, nós tivemos, eu pensei que era 12,30%. Quando eu abri meu contra-cheque, eu vi muito mais do que 12,30%. Então, parabéns, vocês estão reconhecendo isso, né?
por intermédio da instituição. Agora, em janeiro, não foi esclarecido que tem outro aumento para os escrivães e contadores. Deixa eu Eu esclarecer, tenho outro gente. cálculo aqui comigo, porque eu preciso pagar. Aqui, primeiro, eu gostaria até de, para ordenar nosso encontro, quem quiser falar, gente, eu vou seguir a ordem aqui dos crachás e a gente vai colocar o tempo de 3 minutos, senão o nosso trabalho não rende. Então, o que a colega falou, eu não sei se você se aposentou nesse período na janela que eu acabei de citar, e tem uma coisa importante que ela falou também. Nem todo mundo recebeu da mesma forma. Uns receberam os 33% de uma vez, outros receberam 10% agora e vai receber o restante em janeiro de 2024. Eu e Eduardo, o nosso presidente, a gente conversou muito sobre isso e a gente buscava entendimento, como que para um recebe o percentual agora e o outro não. Ah, você fez a opção? Fiz. Ah, o outro não fez a opção, recebeu. O que fez? Então, assim, a gente não sabe o porquê que aconteceu essa diferenciação ao acertar com cada um de nós aqui, dos aposentados e os que estão na ativa também. O que a gente sabe é o seguinte, a gente vai muito lá no DAU, tem o companheiro William Ferreira, a gente sempre vai lá e a gente observa lá o pessoal está fazendo de tudo, mas eles têm, a gente tem que compreender também. Eles têm também a limitação de pessoal, né? A gente sabe, entende que o tribunal teria que colocar mais gente para atender essa demanda, mas é uma demanda muito grande. Então, ainda que a Neuza lá tenha uma boa vontade, tem uma equipe muito competente que faz o trabalho, a gente sabe que tem uma defasagem e precisa disso ser melhorado. Agora, em relação ao pagamento, até agora, primeiro saiu a lei. Depois da lei veio a resolução, veio a regulamentação na 1036. A 1036 esclareceu alguns pontos e outros não. Né? A gente tem até o doutor Diego Leonel, ele fez um vídeo, me mandou, e a gente está analisando e vão soltar esse vídeo e traz esses esclarecimentos, mas assim, são esclarecimentos superficiais, porque o Tribunal de Justiça editou a lei, regulamentou, mas nesta regulamentação ela não está satisfatória para esclarecer todas essas dúvidas que a gente tem. Entendeu? Então são várias dúvidas. Depois a gente volta ao assunto dos 33%, que eu tenho certeza que vão ter outras perguntas aí. Né? Ô, João Vitor, fala do juros aí, por gentileza. Dando seguimento nas ações aí, da planilha, a gente entrou com uma ação de contribuição previdenciária sobre hora extra. Essa ação não foi ajuizada. Antes da ação ser ajuizada, já era uma demanda antiga, que a gente chegou a ter ajuizações individuais para servidores que efetivamente faziam horas extras e quando recebiam isso no contra-cheque, incidia a contribuição previdenciária sobre essa verba, que é considerada uma verba indenizatória. Então, a partir de uma decisão do Supremo, que reconheceu que em cima não só das horas extras, de todas as verbas indenizatórias que incidiam a contribuição previdenciária, o servidor teria o direito da restituição dessas verbas. A título de exemplo, né, a gente falando de substituição, os próprios servidores que fizeram substituição, a gente tem uma ação que está em vias de ser executada, que sobre toda a substituição recebida pelo servidor que incidiu contribuição previdenciária, esses valores têm que ser restituídos. Então também é uma ação que o sindicato vai estar postando no site aí, para os servidores estão pegando os documentos, a gente está entrando com a execução. Mas dando continuidade nas horas extras, a gente entrou com a ação em 2019 coletiva, a gente teve o êxito na ação, ela está em fase de recurso só para questão de honorários, mas ela está em vias de transitar em julgado. A gente vai iniciar a execução e ela vai abarcar todos os servidores que fizeram hora extra de 2014 até 2019. Eu não sei a data específica de 2014, Michele, mas dentro desse período aí, o servidor tem que mandar para o sindicato, quando a gente iniciar a execução. O contra-cheque, as horas extras, a gente vai pedir a restituição dos valores de contribuição previdenciária que incidiu sobre as horas extras. Aproveitando, só que eu já falei da questão da substituição, essa ação também da substituição está em vias de transitar em julgado, a questão de conhecimento já foi reconhecida e a gente vai entrar também com a execução na mesma linha das ações de hora extra, o servidor vai ter que mandar os documentos, ação de que ano mínimo. A gente está falando aqui sobre a substituição. Quem aqui já substituiu, gente? Fez substituição de gerente de secretaria?
Tem um número bom de pessoal, porque na questão da substituição, existiu também a cobrança da Previdência, não é isso, João? Você está falar? Então, essa cobrança da Previdência, o que acontece? São dois aspectos. Quando você está substituindo, você tem um valor remuneratório maior. Então, aquele valor remuneratório maior, o Tribunal de Justiça estava cobrando a contribuição previdenciária sobre isso. Só que aquele ali não é um salário permanente seu que você vai levar para a aposentadoria. Então a gente entende que essa cobrança da contribuição previdenciária sobre a substituição está incorreta. Então é dentro disso que a gente entrou com a ação. Mais algum esclarecimento, João? Isso aí? Na mesma linha da ação que eu falei da hora extra sobre a contribuição, a contribuição também que incidiu sobre a substituição também, ela vai incidir, o sindicato vai estar postando no site e a gente vai entrar com a execução cobrando todos os valores de contribuição previdenciária que incidiu sobre as verbas da substituição de hora extra. É bom os servidores ficarem atentos aí à rede social, ao site do sindicato, que as orientações dos documentos que vão ter que ser encaminhados vai ser dado. A pasta de comunicação de ação é muito grande. A gente já tem as perguntas aqui. Eu vou passar para as perguntas e depois a gente vai seguir. Se der tempo, a gente segue. Mas eu já vou passar para as perguntas, que eu acho que a pergunta é importante, que o colega tem uma dúvida. Essa dúvida pode ser a dúvida de outro colega. Então, vamos seguir para as perguntas. Eu vou chamar primeiro. Rapidinho, perguntou ali a questão do período da ação de contribuição. Ela é uma ação de 2009, então ela abarca os últimos 5 anos, né? Então vai dar 2004 até o trânsito de julgado. Então ela vai pegar um período muito grande aí, de mais de 15 anos. Vai dar quantos anos? Uns 15 anos, de 15 ao trânsito de julgado da ação. Então ela vai ser uma ação num período muito grande aí para ser restituída. O colega que trouxe o crachá aqui é a Regiane Pamplona, lá de Cabo Verde. Regiane, por gentileza. Bom dia a todos novamente. Eu gostaria de fazer algumas colocações. O 33% é a partir de 2009 que tem direito à substituição. Queria saber o período que vai abranger a ação. Outra coisa, nós estamos com a ação em fase de execução das comarcas da substituição. Só que os processos não andam. Nós estamos precisando de uma atenção maior. São vários colegas que lá do Sul, tudo represado, e tem muita gente que já recebeu, mas a maioria ainda não recebeu. Então eles pediram que falasse aqui para uma atenção especial na cobrança do andamento dos processos. Ô, João, você fala primeiro, eu falo a segunda resposta, por favor. Bom dia, só fazendo uma distinção aí. A data de 2009 que eu falei foi da ação de contribuição previdenciária que incidiu sobre as verbas de substituição. Então essa é uma ação que está em fase de final e quando a gente iniciar a execução, essa data de 2009 vai ser o marco temporal para a execução. A ação de 33% é uma ação que na verdade a gente não teve o êxito ainda nela. Na verdade a conquista, a vitória dela foi na via do sindicato político que implementou a lei. Na via judicial, a gente estava tendo derrota na via judicial nessa ação de 33%. Então, a partir da implementação da lei dos 33%, a gente pediu nas ações que esse direito fosse reconhecido. Esse fato novo, que foi a publicação da lei, ele não deixa de ser o reconhecimento que os servidores trabalhavam. Isso ficou provado no processo e é incontroverso. Então, a partir da publicação da lei que implementou os 33%, a gente pediu que nas ações também fosse reconhecido esse direito. Mas a gente não teve vitória nas ações de 33%. A gente tem que aguardar se esse pedido nosso vai ser reconhecido em ambas as ações, para o oficial de apoio e para a técnica. Em relação à atenção, a gente está tendo contato direto com o escritório do Roberto Luquezzi. Ontem mesmo, 11 horas da manhã, a gente estava aqui participando do encontro. Até certa altura, a gente saiu, eu, o William e o Felipe Galego, que é o nosso terceiro vice, inclusive ele compartilha a pasta do jurídico comigo, e além de ser diretor de patrimônio. Então a gente foi lá exatamente para levar essa insatisfação que a gente visita as comarcas, né? E nessas visitações a gente constata que realmente tem uma reclamação em relação
acompanhamento efetivo das ações. Então a gente levou, ele está agora buscando um programa lá para que ele tenha, além de colocar o servidor, o funcionário dele para acompanhar mais de perto essas ações, ele ainda está colocando um programa para poder ter um acompanhamento mais efetivo. O que eu chamo de acompanhamento efetivo? Por exemplo, o processo, ele fez a petição, requerendo o que for lá para o juiz, pode pensar que vocês quiserem, fazendo um requerimento. Aí o juiz chegou o processo há 30 dias, 60 dias, 90 dias, não faz nada. Então, a meu ver, né, o que a gente solicita ao escritório de fazer é ir lá e buscar o impulsionamento desse processo. Ele não pode ficar lá no braço do juiz o resto da vida. A gente é cobrado 30 dias o processo na secretaria, está paralisado, a corregedoria vem e cobra da gente, então, dessa mesma forma, ainda que seja um serviço enjoado de fazer, você chegar lá e falar para o juiz, doutor, estou com o processo, o senhor está concluído, 30 dias, mas eu preciso disso porque o meu público são funcionários que trabalham aqui dentro do fórum, eles acompanham o processo. Então, eu falei, Humberto, o nosso público é um público diferenciado. Eles estão ali vendo o que acontece no processo. Então, a gente precisa de uma atenção especial. E essa parte chata de chegar e falar com o juiz, né, infelizmente, alguém tem que fazer esse serviço. E aí, no caso, vai ser ele. E está bem adiantado essa conversa nossa. E esperamos, né, que a gente tenha uma melhora sensível nesses acompanhamentos. Olha, agradeço a atenção e gostaria de colocar mais uma coisa. Nas ações pessoais, individuais, no caso para levantamento de verbas, valores extras que nós temos para receber, o sindicato faz essa ação para a gente, através do escritório de advocacia, e nós temos que pagar os honorários? Sim, boa pergunta. Já vieram vários questionamentos nesse sentido. Essa praxe dos honorários do advogado é uma praxe que já vem ocorrendo em vários sindicatos, todos os sindicatos. O nosso percentual que é dado ao advogado é 10%. Eles recebem o valor mensal do SESMIG, né? A gente paga pelo serviço do escritório, mas no caso do êxito da ação, isso já é normal, inclusive 10% é o nosso percentual com eles. Os outros sindicatos é 15% até 20%. E isso aí é direito deles, que eles têm pelo estatuto da OAB, no êxito eles têm o direito a esse percentual. Gente, seguindo aqui, a questão da MS substituto, ainda que tenha poucos que substituíram direto, tem alguns que já substituíram. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega aí, você, não sei se você, ele substituiu uns dias, num ano, depois outros dias. Ainda que tenha substituído poucos dias, não foi direto, você tem um passivo para receber. Duas ações, a gente entrou, a primeira ação foi de 2009, e a gente fez a execução de sentença de 2009 a 2015. Vários e vários colegas já receberam esse passivo. E o SESMIG não cansou, não. O SESMIG foi buscar os 5 anos anteriores, retroativos a 2009. E ingressamos com a ação ordinária, cobrando 5 anos anteriores a 2009. Essa ação já foi julgada procedente, já está com trânsito em julgado, nós já estamos preparando o campo para poder entrar com a execução de sentença. Então, se alguém está aí que tem esse período, inclusive, gente, ela está aí também encostando nessa relação. Tá? Depois a gente vai falar sobre as ações, mas depois vocês pegam esse material aqui, ó, e dão uma lidinha nele pormenorizadamente, porque tem informação aí que pode te contemplar e você pode ter um passivo para receber. Tá? A Michelle está me alertando aqui que o escritório do QES está criando mecanismo para a gente dar, quem participou do MS, a primeira execução de sentença do MS, a gente recebeu toda a documentação por e-mail, aí virou assim, um trabalho muito dificultoso. Dessa agora, a gente já vai fazer um banco de dados, o próprio servidor que tiver direito, ele vai entrar lá no formulário, já preencher os dados e montar uma base de dados para que essa execução ela seja mais célere e efetiva possível. Só um instantinho, gente. Se você tiver a ficha de inscrição, pode mandar aqui que a gente vai te passar a palavra.
Agora passa para a Sônia Maria, de Santa Bárbara. Bom dia. Primeiro eu gostaria de parabenizar pelas ações, pela iniciativa e pelas vitórias, que nos ajuda muito. Tanto em reconhecer o tempo que a gente prestou, o serviço que todos nós, com certeza, fizemos o melhor enquanto estivemos nas nossas jornadas. Com relação ao Vale Lanche, existe um resíduo ainda para ser recebido. Vocês têm a data, o tribunal já informou qual seria a próxima data para o recebimento do resíduo? Eu sou do primeiro lote. Nós recebemos 3 parcelas, mas ainda existe um resíduo para ser recebido. Será que você não está falando, né, de URV, não? Porque eu do Vale Lanche... Perdão, RV. A URV, gente, é um incógnito. Inclusive, não sei se está sendo gravado aqui, mas a questão é o seguinte: esse valor aí, ó, a gente tem conhecimento que o tribunal está pagando, mas é um valor que está reembolsando a gente pelo desconto de imposto de renda, mas ele está fazendo isso aí voluntariamente. Se você entrar com a ação, aí a gente pode incorrer no risco de ter uma prescrição aí. Então a gente tem que trabalhar sim com o tribunal politicamente para que ele posicione e veja quanto que ele pode pagar o mais rápido possível para a gente. Mas eu não sei se vocês olharam na internet, acho que de anteontem para hoje, eles já colocaram lá, já atualizaram o valor. Então a gente acredita, a nossa expectativa é que ele acerte o mais rápido possível com a gente. Primeiro, porque é um direito que a gente tem. E segundo, que já acertou agora nesse mês, agora passado, com os magistrados. Então é mais uma argumentação que a gente tem lá na mesa de negociação, né? Hoje o Rui está sempre lá junto com o Eduardo. Importantíssimo, viu, gente? Hoje a gente tem uma mesa de negociação permanente com o Tribunal de Justiça. Isso para a gente é muito importante. Então, esses detalhes todos, igual o colega está falando da ORV, a gente chega e leva, cadê a igualdade? Pagou para o magistrado, tem que pagar para o servidor também. Então, a gente busca isso aí é uma linha argumentativa que a gente segue. Eu gostaria de reforçar a fala da colega no sentido dos honorários advocatícios, porque eu entendo que somos muitos os sindicalizados e 10% em cima de todo ganho, e quem sabe, né, pode ser, como o escritório tem uma certa exclusividade e confiança nossa de vocês, pode ser estudada a possibilidade de redução dos honorários. Isso aí. Vamos levar de novo lá pelo tempo. Nós já conversamos com o doutor Beto, já levamos isso aí. Ele falou: Ronaldo, é o nosso direito, o trabalho de muitos anos a fio, isso é a sustentação dele, né? Se ele estivesse aqui, inclusive já teve em AGE nosso, já teve encontro de delegados, né, com a assembleia aí de 300 pessoas. Ele defendeu o ponto de vista dele, e é uma coisa assim, como a gente tem muitos bons resultados, isso para a gente, assim, eu vou falar assim, doutor Berto, novamente vou mencionar, você pode dar uma atenção nesse percentual aí. Mas aí, né, como se diz, é um direito dele, é o trabalho dele, a gente pode levar a sugestão, né, tá aceito, acolhido, a gente leva a sugestão, mas ao mesmo tempo a gente entende que é o trabalho dele, é o direito dele, e ele pode ou não abrir mão disso aí, mas a gente vai levar sim, tá bom? Pois não. É muita coisa que a gente recebe, às vezes, de 30 anos de trabalho, tirar eu também vou levar como linha argumentativa lá para o doutor Humberto. 10 vezes no convênio, certeza que vai ser debate. Entendi. Me desculpe a interferência, mas eu senti na carne isso, que o decote desses 10%, no meu caso, foi muito. Eu tive uma vida no tribunal, quando eu recebi os meus atrasados, foi decotado em 10%. Por favor, eu acho que você... Eu vou pedir para o doutor João Vitor fazer a defesa do escritório aqui, porque é causa própria aqui. E outra coisa, gente, só antes do João falar, importantíssimo ressaltar que nas ações coletivas, tendo ganho, não tem percentual. São só nas individuais. João, defenda a sua pátria aí.
Vamos lá, gente. Esse assunto de honorários é um assunto muito complicado, até para quem o advogado está defendendo ele, né? Eu sou sócio minoritário do escritório, então talvez não seria a pessoa que está adequada para estar fazendo essa defesa aqui, o doutor Humberto, que é o dono do escritório. Mas eu acho que tudo que foi falado aqui tem que ser levado em consideração, sim. Mas, na verdade, a gente tem que ter o reconhecimento que o ganho da ação ele só parte se o advogado tiver o êxito na ação. Então, assim, para vocês falar em ganho, tem que ter o êxito. Então, se não tiver o êxito, não tem nem ganho. Então, os honorários de êxito, que são os honorários previstos no Estatuto do AB, o de sucumbência, quem paga é a parte contrária. Então, não é a própria pessoa que é a parte da ação. Os honorários de êxito são os honorários se a pessoa teve o êxito no processo. Então, de acordo com o Estatuto do AB, e o que o Ronaldo falou antes, tem os sindicatos. O Sejusmig teve uma época que ele pegou como parâmetro os sindicatos de Minas, de outros estados, para ver os valores que eram cobrados de honorário de percentual de honorários de êxito. E o Sejusmig era um dos menores. Tem sindicato aqui de Minas, não vou citar, cobra 15%, cobra 20%. E, na verdade, por exemplo, a ação de Vale Lanche é uma ação que, na verdade, foi uma vitória do escritório, uma ação de 2004, que ela teve mais de 20 anos de trabalho efetivo no processo. Então, os 10% do escritório que está tendo a restituição, ele é em virtude de 20 anos de trabalho no processo, que, na verdade, se fosse sido uma ação juizada hoje, era uma ação de chance de êxito mínima, porque a gente sabe que o princípio de isonomia, ele vale só para as classes mais altas, né? Não vamos citar nem nome aqui, não. Então, assim, tem várias súmulas do STF que ele veda que o judiciário ele faça legislação, legisle e implemente direitos. Então, essa foi uma vitória, assim, vamos dizer assim, uma das maiores, que, na verdade, ela é fruto de um trabalho de 20 anos. Então, até para fins de futuramente negociar percentual de sucumbência, eles têm que ser negociados de ações futuras, porque as ações antigas são ações que, na verdade, já teve trabalho efetivado. Mas, como eu falei anteriormente, o que foi falado aqui, a gente vai levar em consideração para negociação com a diretoria e vamos considerar tudo que foi falado aqui para fins de negociação de redução desses valores. Doutor, me desculpe se eu lhe pareço grosseira, mas para um advogado alcançar o êxito, tem que ter a nossa ação primeiro. Eu não tenho muito conhecimento, mas eu acho que nós pagamos uma mensalidade para vocês serem representantes nossos perante o nosso judiciário, que muitas vezes tem sido ingrato com nós da casa, conosco da casa. Mas olha bem, não existe um advogado sem uma causa. Tendo a causa. E vocês estão cobrando 3 vezes, se for raciocinar friamente, a mensalidade que nós pagamos para o sindicato, que vocês recebem, os 10% e mais a sucumbência. São 30 anos, muitas vezes, de trabalho para receber um atrasado, para cortar 10%. Muita coisa. Vocês têm que levar... Obrigada, gente. Vocês têm que levar em conta que nós estamos no estado de Minas Gerais. Quantos servidores públicos na ação? Qual o número de ação que vocês pegam? 10% de cada um? Olha, gente, a gente não ganha isso em 30 anos de trabalho que vocês estão ganhando em uma ação. Tudo bem, vocês trabalharam, como você diz. Doutor, você disse que o êxito, a causa depende do êxito. Mas não se esqueçam que o êxito depende da causa. Não é justo o que está sendo feito com a gente. Outra coisa que eu quero aproveitar também e falar com o Ronaldo é quanto ao problema da férias prêmios. Quando eu me aposentei, eu perdi 3 dias de férias que não me foi pago. Agora diz que tem prescrição. Agora tem quem entrou com a ação, quem não entrou, vai ter negociação. Eu queria que fosse melhor explicado esse fato, porque eu moro em Poços de Caldas. Eu já vim várias vezes no tribunal para resolver várias coisas, no sindicato também, e às vezes eu acho que falta um pouco de atenção com a gente.
Obrigado, viu? Ronaldo, só excelente pergunta, essa questão da férias prêmio. É até bom que a gente já entra aqui e já esclarece. Além estou vendo outros colegas aqui que eu estou há 10 anos no sindicato dando assessoria lá, então eu entrei com ações de férias prêmio para outros servidores. Estou vendo aqui quem teve ações ajuizadas também. É importante a gente valorizar essa luta do sindicato. A ação de férias prêmio, como eu participei ativamente dela, eu consigo fazer todo o contexto do que a ação virou. As férias prêmio, só para entender, até 2004, as férias prêmio, a partir do servidor, as férias prêmio adquiridas até 2004, o servidor, quando ele aposentava, ele era indenizado. Isso na via administrativa. As férias prêmio, por questão de lei, pós 2004, ela não era indenizada. O servidor teria que gozar ela, e às vezes ele não conseguia gozar. Obviamente, a gente sabe a demanda absurda de trabalho que existe nas comarcas, o servidor não gozava e aposentava com essas férias prêmio sem gozar. E a gente começou a ajuização desde 2013, 14, 15, com essas ações de indenização de férias prêmio adquiridas pós 2004, para o servidor receber as férias prêmio serem indenizadas, obviamente porque ninguém não goza na férias prêmio porque não quer, porque não conseguiu, é uma questão óbvia. E não existe trabalho para a administração pública que não seja necessário. Essa é questão também óbvia. A gente entrou com várias ações e, na verdade, por pressão do sindicato na via judicial e na via administrativa, o tribunal recentemente, no ano passado, ele finalizou o presidente. Obviamente as ações todas tinham êxito, mas o servidor também, para receber isso, era incídio de honorários, incídio precatório, precatórios do Estado, ele é o melhor cobrador e o pior pagador. Então, ele finalizou, após as vitórias das ações, que iam pagar essas férias prêmio na via administrativa. O sindicato ele fez um ofício para o tribunal, a gente juntou a lista lá de 80 ações. A gente tem servidores de ações que já receberam via precatório, tem servidores que estão para receber ações com 8 anos de duração, e ele sinalizou que vai pagar essas férias prêmio, mas ainda não tem nada de concreto quando que vai ser esse pagamento. O sindicato oficiou o tribunal em março e estava pendente a questão de resolução porque estava uma questão de prescrição. O tribunal entendia que ele iria pagar as férias prêmio, mas dos últimos 5 anos, por exemplo, o servidor que aposentou em 2002 e ele não teve a férias prêmio indenizada e não entrou com ação, na questão que o Ronaldo falou inicialmente do direito não socorre aos que dormem, aí o tribunal estava junto da comissão lá para apreciar se teriam prescrições para fins de pagamento da via administrativa. Teve o parecer foi na linha da questão judicial, que iriam abarcar os últimos 5 anos também, então não iriam reconhecer situações pretéritas de 20 anos atrás, mas as ações judiciais que foram ajuizadas, a gente está dando seguimento nesse processo, porque a gente também não pode ficar esperando uma data indefinida do tribunal, então a gente está dando seguimento, tem pessoas recebendo esses valores, mas a tendência é que nos processos judiciais vai ter um acordo e o servidor vai receber as férias prêmio na via administrativa, que não deixa de ser fruto de uma vitória do sindicato, de pressão com a administração pública, porque se você pegar como parâmetro outros órgãos da administração, eles não pagam isso aí. O executivo, por exemplo, ele não paga. Então é uma vitória da classe, que a tendência agora é os servidores que vão aposentar, que aí não se estão trabalhando, quando eles aposentarem, eles vão ter as férias prêmio indenizadas todas, anteriores a 2004 e pós 2004, na via quando da aposentadoria. Gente, essa questão das férias prêmio aí, o tribunal, assim como o João Vitor falou no ano passado, ele aprovou na comissão, e nessa quarta-feira, agora, dia 26, foi para o órgão especial de novo, para eles chancelarem o que foi definido pela comissão administrativa. O Sérgio Smig, prontamente, ontem mesmo, a gente fez um ofício pedindo detalhes dessa decisão que foi feita no órgão especial na quarta-feira. Então a gente precisa de maiores informações para saber como que vai ser o procedimento do tribunal. Primeira pergunta:
igual o caso da colega, o caso dela é um caso individual, ela tem as férias prêmio dela para receber, tem que fazer análise em qual que é o período, se está abarcando esses 5 anos anteriores, ou se for o período anterior. Aí tem que estudar o caso concreto, eu já até conversei com a colega, tem que pegar o caso dela concreto, já até falei com ela terça-feira, segunda ou terça-feira, vou com o líder lá no DARU, nós vamos pegar o nome dela e vamos verificar se realmente houve a prescrição, ou se ainda tem a expectativa de receber esse valor. Então existem vários outros pedidos administrativos, né? E o Tribunal de Justiça, num pronunciamento do presidente anterior, ele falou que reuniria todas as ações, né, que pedem indenização dessas férias, para poder tentar fazer um acordo. Então a gente está aguardando esse posicionamento do tribunal. Então, atualmente, a gente está nesse pé. O fato é que houve avanço, porque antigamente a gente só podia tirar férias regulamentar, depois, férias prêmio, se você esgotasse suas férias regulamentar primeiro. Hoje em dia você consegue suspender suas férias regulamentares e tirar as férias prêmio. Então é um avanço. Tem um projeto de lei que está na Assembleia, né, que assim como os magistrados podem ser indenizados, ter indenizado as férias prêmios dele por lei, a gente tem um projeto de lei também da autoria da deputada Beatriz Sequeira, que já passou por várias comissões, só falta ir a plenário. De maneira que a gente poderá, assim, né, caso aprovado esse projeto de lei, a gente indenizar 30 dias por dia nos seus detalhes do projeto, não. Se o senhor talvez tiver algum esclarecimento. Na verdade, você fala que a ação que ela falou das férias prêmios, na verdade, você está cobrando uma informação, mas o sindicato está precisando de buscar essas informações. Por quê? Algumas sessões do órgão especial têm ocorrido de forma online. Nós não temos ali acesso ao conteúdo. Então, ontem a gente verificou que foi aprovado o parecer da comissão administrativa. Só que o sindicato não tem ainda o parecer da comissão administrativa. O Eduardo assina todos os ofícios nossos, mas como a gente precisava dessa informação rapidamente, eu, na condição de vice, assinamos o ofício ontem, encaminhamos ontem mesmo. Queríamos, inclusive, falei, a gente está com 200 colegas aposentados, as dúvidas são muitas em relação a esse tema, e o presidente precisa informar. Aí o assessor vai despachar com ele na segunda-feira, ao longo da próxima semana a gente tem detalhes, aí não é uma dificuldade de atendimento no seu caso, é que a gente precisa das informações para divulgar para vocês de forma transparente. Tá? Vou passar a palavra então para Neila Maria de Assis. Gente, aqui registrando que o nosso horário já está chegando ao final e a gente já vai encerrar por agora as inscrições. Em eventuais perguntas que ficarem que a gente não tiver tempo hábil para poder fazer resposta, a gente vai responder por e-mail ou por telefone. E registrando ainda que no final dessa relação aí das ações, tem o contato de todo o pessoal do jurídico aí, Lorena, Michele, Poliana, José Luiz, o WhatsApp do setor também e os e-mails. Leila, por favor. Ronaldo e Rui, eu vou encurtar, né, para ser rápido, isso eu não cortar meu tempo, porque já elogiaram ali as batalhas, faço das minhas palavras aos teus colegas. Eu pedi até para não filmar, porque eu tô com medo do que eu vou falar. Eu não gosto de falar, muito menos em microfone. E aí, sinceramente, a gente eu tô tão satisfeita com o sindicato que o que eu vou falar sindicato, você está no caminho, mas melhore nisso. Uma coisa que eu vou falar que é o seguinte, sobre o RV e database. Eu já entendi, abandonaram a URV porque a database abrange mais servidores. Nem todo mundo tem o RV. O que eu não entendo, e se eu estiver errado aí pode levantar e me corrigir, é a ordem de prioridade em que está sendo pago. Por quê? Salvo engano, estão priorizando magistrados e depois os servidores da ativa e inativa. E, regra geral, dentro do tribunal e da vida, o idoso tem prioridade sobre tudo. Por que que nessa questão em si, nós, aposentados, entre aspas, idosos, não estamos sendo tratados como prioridade na questão do pagamento? Esta é uma questão. A outra questão
vai envolver os advogados. Eu substituí o escrivão uma vez. Tenho 2º grau, foi por falta de requisitos, só tinha terceirizado na turma. A Eliette está aqui que não me deixa mentir sozinha. Eram 2 bacharéis em Direito, a escrivã aposentou, a substituta não pôde, e euzinha substituir por 1 dia. Mas como você diz que eu tenho direito a isso aí, eu vou querer. Então, é 1 dia. A questão não é esse caso, é porque eu substituí 1 dia e eu tenho um colega ali que substituiu a vida toda. E tem gente que fez hora extra e que, vou tentar ser objetiva aqui, isso para eu não me perder. Substituição de escrivã e hora extra, cobrança indevida de previdência, não é isso? Por que eu tenho que entrar com uma ação individual, sendo que este problema é coincidente para todo mundo? Aí você vai falar assim, Leila, o seu caso é o seu é 1 dia, o dela é a vida toda. Isso não é problema do sindicato. O problema do sindicato está sendo bem feito. Detectei a falha. Eu tenho um corpo jurídico, então nós vamos batalhar pelos servidores. Agora, se você, sindicato, vai fazer pastinha para receber documento individual de cada um, porque cada um tem sua história, desculpa, estão em caminho errado nesse sentido. A briga é uma só. Quem fez hora extra não podia incidir previdência. Agora, eu vou correr atrás dos documentos, ganhei a causa. Tribunal, aqui é o meu período que fez hora extra. Eu mando o papel, é para o tribunal. E lá tem no RH do tribunal, o dia que eu substituí, quantas horas eu fiz, está tudo no sistema do tribunal. Então, a gente tem que vislumbrar, eu não encher o sindicato de papel individual, pensa quantos servidores somos. E aí eu vou voltar na época das colegas, se meu tema acabar pode cortar, no seguinte sentido. Nós pagamos mensalidade para o sindicato defender nossas causas. Este valor pago, eu entendo, cobre essa hospedagem, cobre os gastos com as batalhas, cobre o corpo jurídico, deveria. Então eu não acho que eu tenho que entrar com uma ação individual, sendo que eu tenho ação que é a igual do colega. Então a briga do sindicato não é defender, não descobrir o erro, defende. O que eu vou fazer com isso? Aí é eu com o tribunal. Eu vou encher o tribunal de papel. Ganhei a causa, vocês vão pagar. Desculpa. Tranquilo. Olha, aqui, ó. Gente, vamos falar por parte aqui. Primeiro, prioridade, dia de substituição e documentação Não, faça assim. Não, mas aqui agora eu tenho que responder aqui agora, porque senão eu vou complicar aqui. Você desculpa, mas é porque tem que. E depois aqui eu vou seguir a sugestão da Ana. Inclusive, a gente gostaria que vocês fossem. A gente não estabeleceu 3 minutos de prazo para fazer as intervenções, mas aí gostaria que eu, com a ciência de que há pouco nós temos o nosso prazo vencendo aí, para ser o mais breve possível. Então, aqui, ó, a questão da prioridade da URV, a prioridade da URV, aposentados e inativos estão recebendo na mesma data, não tem diferenciação. Entendeu? Agora, o Tribunal de Justiça pagou essa parcela para o magistrado, falei anteriormente, é nossa linha de argumentação lá na mesa. Por que pagou o magistrado, não pagou a gente? Mas, isonomicamente, o aposentado e o inativo estão recebendo no mesmo dia. Não tem diferenciação, tá, Leila? Dia de substituição, se você tem direito, vem sim, busca o jurídico, estamos com as portas abertas, vamos buscar o seu dia que você substituiu lá. E outra coisa, a questão da documentação, Leila, sinceridade, a gente queria que fosse assim. Mas a gente pede, a gente está com a documentação, eu me reportei ainda há pouco, da substituição dos 5 anos anteriores a 2009, não foi? Pois é, nós já fizemos 3 ofícios para o Tribunal de Justiça solicitando essa lista, eles têm a lista, poderiam mandar para a gente, estive pessoalmente com a Neuza das Mercedes,
a Neuza falou, Ronaldo, para cada servidor deles, no cada servidor é um universo de 7, 8 mil servidores, e cada um tem 2, 3 portarias. E eu estou com outras demandas aqui, eu vou atender, mas eu não tenho prazo. Então, o que o SESMIC está fazendo? Está montando, já falei, vou repetir, através do Vitor Luquez, montando um programa para a gente montar essa base de dados, porque se a gente for esperar o SESMIC o Tribunal de Justiça fornecer esse documento, a gente corre até o risco de ter prescrição. Porque essa ação decorreu agora em novembro, ou seja, transitou em novembro de 2022. Nós estamos desde o dia de novembro de 2022, Leila, desde novembro de 2022, nós estamos atrás do tribunal para fornecer esse documento. Ele não fornece, então, inclusive apresenta os indicativos de dificuldade que eles têm. Então, o que a gente está fazendo? Nós, iniciativa do SESMIC, e do escritório Luquez, buscando esses documentos para a gente poder ingressar com a ação. Tá? Ô, Ronaldo, só lembrando para aquele plantão das meninas. A gente também, que daqui a pouquinho a gente vai ter o plantão, as meninas vão ficar aqui do lado de fora, de 14 a 17 horas. Quem quiser fazer algum registro, pode chegar lá, esclarecer dúvidas também, a gente está lá. Também, aproveitando a deixa, a gente está com o Lucas Figueiredo. A questão dos precatórios, gente. Quando tem um precatório, tem um processo aí de edital do Tribunal de Justiça, ele publica edital, geralmente são 3 por ano, me corrija se eu estiver errado. Aí são 3 editais por ano, onde ele te oferece o pagamento desse valor que você tem para receber do precatório com deságio. Às vezes é 20%, 25%, mas é muito mais interessante do que tem o pessoal aí fora que compra esses precatórios. Eles chegam a oferecer 50% de deságio no precatório que você tem. Você tem lá 50 mil para receber, aí você te paga 25 mil e espera o dia dele receber. Pelo edital do tribunal é 25% ou 20%, conforme a disponibilidade orçamentária da época. Então o Lucas também vai ficar aqui, para esclarecimento de dúvida assim que acabar. Tá? Vamos seguindo aí. Só pegando o gancho, só para esclarecer, a questão da Leila também, o que o sindicato faz? O sindicato ele fica disponível para o servidor entrar com ações individuais, mas a partir do momento que ele vê que uma ação ela é de necessidade comum da categoria, ele ajuiza uma ação coletiva. Então ele facilita o servidor de não ter que procurar entrar com uma ação individual, foi o caso dessa ação de hora extra. O sindicato entrou com uma ação coletiva, ele teve o êxito de uma ação coletiva de hora extra, 15 dias sobre a contribuição sobre a hora extra, e quando da execução a gente tenta facilitar, igual o Ronaldo falou, mas às vezes o tribunal ele não fornece de forma eficiente, então a gente publica no site, pede para o servidor encaminhar esses documentos para a gente acelerar um benefício que é do servidor de estar recebendo esse valor pecuniário. Então o papel do sindicato nesse ponto é nesse sentido, ele vê que uma demanda coletiva, ele ajuiza a ação coletiva para ter o êxito nas ações, que é o foco desse encontro, de falar das ações de Vale Lanche, dessas ações que a gente tem falado por aqui. Então podemos prosseguir aqui, vamos passar a palavra para Nilde Boareto Andrade, de Carandaí. A próxima servidora seria a Luzia de Azevedo, de Brumadinho. Aqui a minha já foi esclarecida. A pergunta era se todos os servidores que são filiados ao sindicato têm direito a ser incluso nas ações que pedem reparação das nossas injustiças. Mas aí eu já entendi que todos, então obrigada. Então a Luzia de Azevedo. Após a Luzia será o Carlos Alberto de Freitas de Araguaia. As minhas questões aqui já foram quase todas respondidas também, mas vou pedir uma aqui que não foi respondida ainda. Eu estou sendo cobrada pelo TJMG por ter participado em um determinado momento de uma manifestação grevista junto com o sindicato. Eu peguei a documentação, fui até o 8º andar do tribunal e lá eles me informaram assim muito distraidamente que você já recebeu uma correspondência dessa? Eu disse sim, essa é a segunda. Eu falei, pois você vai receber a terceira ainda.
você poderia assinar para mim que você está recebendo a segunda? Eu falei, não vou assinar. Eu não vou assinar, eu vou esclarecer com o sindicato se isso é legal, pelo fato de eu estar aposentada. Nilde, vou esclarecer para você já foi, Luzia, desculpa. Luzia. Casa aberta, casa 5, para a gente andar. Luzia, com relação à participação do movimento grevista, foi feito um acordo, na época, onde o tribunal possibilitou aos servidores que fizessem a compensação dos dias. Então, os dias de participação no movimento de greve não é descontado, a notação de falta injustificada e não gera prejuízo para o servidor na carreira. Entretanto, o dia não trabalhado, ele não pode ser pago. Então, como em alguns casos não houve tempo hábil para que o tribunal realizasse o desconto em folha, possibilitou então essa compensação, tá? Então, o servidor que não compensou ou não conseguir comprovar por documentação, que houve a compensação nos termos das portarias publicadas à época, terão esses descontos em folha de pagamento, independentemente se estão ainda no quadro de ativos ou inativos. Mas se você tiver mais dúvidas e orientações mais detalhadas, eu posso te passar no momento lá do atendimento. Agora é o Carlos Alberto de Freitas, de Araguari. Bom dia, doutores. Posteriormente a Gilsara. Eu contribuí com a Previdência durante 45 anos. Tem 10 anos que aposentei e continuo contribuindo da mesma forma como se eu estivesse na ativa. É correto isso? Gilsara. Ok, então vou ser rápida e ligeira. Doutor, tá um transtorno, tá um desencontro, tá uma coisa horrorosa. Quantas ações nós temos com os senhores? Faz sentido? Alô? Faz sentido. Quantas ações? Outra coisa, doutor. O que é débito automático igual o RV, que o senhor falou que deu uma louca no tribunal e resolveu pagar o RV. Será que vai pagar minhas férias prêmio de 12 anos atrás? Doutor, o que é automático? O que é que o senhor precisa mandar o delegado me avisar que eu tinha crédito de R$5.000 na conta do Vale Lanche, doutor? Presta atenção, faça um jornal, esclareça para o servidor. O tribunal está lá no 8º andar cheio de dúvida de servidor, doutor, por favor. Aqui, então vou te responder. Não demorou nem 1 minuto e meio, foi rápido agora. Aqui, colega, é o seguinte, olha, a gente já tratou sobre as férias prêmio, é o direito que o servidor tem. Eu já vou responder as suas, viu, Carlos? É o direito, você tem o direito de receber. Agora, se passou 5 anos, igual o João falou, o risco de ter prescrito é muito grande. Em relação aos vários lanches, gente, o Sejusmig publicou inúmeras matérias alertando o servidor. Inúmeras matérias. E assim, chegamos até a nos preocupar com o servidor que eventualmente não estivesse na lista, a gente fazia conferência individual, 1 por 1. Então, assim, a gente está fazendo o trabalho da melhor forma possível. Bom, Carlos, existe uma PEC em tramitação, essa aí é uma luta, inclusive até a nível nacional. O Sejusmig, ele é filiado à FENAJUDE. A FENAJUDE é a federação de todos os sindicatos que defendem o interesse dos poderes judiciários do Brasil. Então, tem uma PEC lá tratando sobre isso, exatamente para tirar do aposentado a obrigação da contribuição previdenciária. E a gente... Obrigado. A PEC é a 555 de 2006. É uma luta árdua. Inclusive, contaremos com vocês na época de fazer o corpo a corpo lá em Brasília para poder vocês irem com a gente. Tá bom?
Gente, quem ainda não tem a lista de WhatsApp do sindicato, a Carla, nossa assistente de comunicação, está aqui, gente. Quem quiser linha de transmissão de informações do sindicato pelo WhatsApp, pode passar o telefone de contato para ela, que a gente manda todas as informações na nossa lista. Ana, tem alguma relação? Vou passar para a Ana aqui. Ronaldo, só uma coisa que eu acho importante falar, o Rio lembrou. Gente, mais uma vez, lembrando que as meninas, a Lorena e a Michelle, os meninos vão ficar aqui no plantão à tarde, porque hoje à tarde é livre, né? Vocês sabem disso. E agora, 10 minutinhos para comer um pão de queijinho lá, enquanto a gente organiza aqui a próxima palestra do Júlio, que já está aqui. Gente, uma coisa importante aqui, o João Vitor me ligou, cuidado, tem gente se passando pelo doutor Otávio do escritório Luquezzi, já teve passando pelo João Vitor, o escritório Luquezzi não pede depósito de valor nenhum para receber precatório ou RPV. Então vocês tomem cuidado, não tem que adiantar dinheiro para ninguém, cuidado com o golpe aí. O Marcelo Atriz perdeu o carregador branco já encontrou? Beleza.